No vídeo de hoje eu vou contar uma novidade pra vocês, que eu coloquei silicone. Eu vou falar pra vocês tudo que aconteceu, todas as complicações que eu tive no caminho, porque sim, eu tive complicações, e também falar pra vocês por que eu decidi colocar silicone. Desde quando eu era novinha, gente, desde quando eu entrei na puberdade, eu tinha vontade de colocar silicone porque eu não gostava do formato do meu peito. E assim, não é que eu não gostava do tamanho, eu não tinha tamanho e também não tinha formato. Era péssimo, gente. E aí, eu olhava o peito das minhas amigas e todas, por mais que fosse um peito pequeno, era um peito que tinha um formato bonito. E o meu peito não tinha formato bonito e nem tamanho. Então parecia assim, dois tomatinhos. Era bem estranho. Um dia, eu tava assistindo um vídeo da Bruna Vieira que ela tava contando que ela tinha colocado silicone e tudo mais, e ela falou que ela tinha uma coisa chamada mama tuberosa. E ela explicou o que era a mama tuberosa e eu fui pesquisar no Google. E aí eu vi que eu tinha mama tuberosa. Sim. Claro que se você jogar lá no Google, assustada, mas eu tinha o grau 1 da mama tuberosa. Então, digamos assim, era um iniciozinho da mama tuberosa, que é quando o desenvolvimento do peito... Gente, eu não vou explicar porque eu não tenho conhecimento técnico sobre, mas você joga aí no Google que você vai descobrir. E aí eu fui lá, vi que era uma mama tuberosa, vi que eu tinha mama tuberosa, e aí a única forma de arrumar era por meio de uma cirurgia plástica. Então, quando eu fiz 21 anos, eu fui na médica, em novembro de 2021, eu acho, ou 2020? 2021. Em novembro de 2021, eu fui na médica, numa cirurgia plástica que minha família já conhecia e tudo mais. E aí ela olhou o meu peito e ela falou que eu tinha mama tuberosa. Ela explicou como que deveria ser feita a minha cirurgia, como que deveria ser a minha prótese, o formato da minha prótese, porque tem vários tipos de formatos de prótese, vou colocar aqui pra vocês. E a minha prótese tinha que ser o perfil alto. Por quê? Porque o peito tinha que ficar mais distribuído, porque dependendo do tipo da prótese, ela projeta mais pra frente. Se projetasse mais, o bico do meu peito ia ficar mais projetado e ia parecer mais que eu tinha mama tuberosa, então não ia resolver o meu problema. Então a gente escolheu o perfil alto da marca Cilimed e o tamanho 325 ml. Eu experimentei várias próteses. Experimentei prótese de 300, de 310 e a 325 foi a que ficou melhor. Então assim, eu fiquei com um peito grande, mas não ficou gigantesco. Vocês percebem também que ele não ficou aquele peito extremamente marcado aqui, ó, por conta de ser o perfil alto, eu acho. Você vai na médica escolher um silicone, não é você que escolhe tamanho, não é você que escolhe formato. Quem escolhe tudo é a sua médica, porque vai depender do formato do seu peito, de tudo isso, para ela conseguir chegar no formato perfeito para você. Então, assim, não é você que escolhe. E a minha médica escolheu isso, e por cima do músculo, né? Minha cirurgia foi por cima do músculo. Então, recapitulando, 325 ml, igual, não foi diferente. Perfil alto e da marca Cilimed por cima do músculo. Fui pra minha cirurgia, tudo lindo, maravilhoso. Foi dia 10 de janeiro de 2022, um dia histórico na minha vida, porque foi muito especial pra mim. E coloquei meu silicone. Foi muito tranquila a cirurgia, gente, assim, nada demais. Dormi no hospital, acordei no outro dia. E no outro dia eu fui embora pra minha casa. E aí eu sentia quais foram os sintomas depois da cirurgia. Muita pressão no peito. Quando você vai tomar banho, parece que a prótese vai cair, assim, parece que ela vai embora do seu peito, né? Então, para corrigir isso também, para corrigir a mama tuberosa que eu falei pra vocês, eu não fiz a minha cirurgia nem por baixo, nem pelo lado, eu fiz pela areola. Não sei se é assim que fala. Se eu estiver falando errado, eu vou corrigir aqui do lado. Fui lá e fiz pela areola, porque a médica precisou tirar um pouquinho de pele para colocar minha areola mais pra frente, porque ela era assim, ó. Vocês entenderam? Eu preciso explicar? Não preciso, né? Enfim, ela era muito pro lado. Aí ela jogou ela mais pro centro. E aí eu tive que fazer a cirurgia assim. Isso me trouxe algumas complicações depois. Por quê? É muito mais difícil de cuidar, porque é um corte maior, porque é um corte ao redor, né? E aí, o que aconteceu, gente? Quando eu estava em processo de cicatrização, a cicatriz, ela começou a formar uns tipos de umas casquinhas ao redor. E com isso, a médica foi fazer a limpeza e ela arrancou a casquinha. E junto com a arrancada da casquinha saiu o ponto. E aí eu fiquei com um ponto aberto. Pois é.
E assim, gente, esse momento foi desesperador, porque você vê ali uma parte do seu corpo, não ficou aberto, tá? Vou explicar. Dava pra ver a carninha ali, tipo, tinha os pontos internos e os pontos externos. O que saiu foi o ponto externo. Os pontos internos continuaram intactos. Só que isso aumenta o risco de infecção. E quando você coloca silicone, o maior medo da sua vida é da infecção. Ali, né, quando você faz a sua cirurgia, porque qualquer coisa, gente, tem líquido lá dentro, é muito perigoso de dar uma infecção. Então, quando isso aconteceu, assim, já tinha uns 15 dias de cirurgia. Foi difícil de sarar, demorou mais ou menos uns 20 dias pra sarar completamente, isso porque não era algo gigantesco, era assim um pequeno machucadinho mesmo ali, bem na cicatriz. Passei medicamentos e tudo mais e sarou, graças a Deus. Então essa foi assim, digamos, uma complicação que teve na cirurgia, né, por conta da cirurgia, mas deu tudo certo, graças a Deus. Não me arrependi do silicone, claro que é muito mais... Quando você coloca silicone, gente, existem algumas coisas que você antes não tinha, tipo peso no peito. Então hoje o peito pesa, existem posições que eu não consigo dormir mais, por exemplo, dormir de barriga pra baixo não rola, porque pesa e fica muito ruim, tipo, pressiona na prótese. Correr também, você tem que usar um top bem justo, porque senão balança e é muito desconfortável. Então, assim, tem algumas coisas que a prótese de silicone, ela não é um peito normal, né, quando você nasce com um peito grande. Então, é uma readaptação. Mas da minha cirurgia já tem um ano que eu fiz, porque eu fiz ano passado. Eu fiz dia 10 de janeiro do ano passado. Então, nós estamos agora em 2023. Ela já está no formato que ela vai ficar. Sim, ela cede, porque quando eu fiz estava bem aqui. Gente, eu vou colocar todas as fotos pra vocês. Quando eu fiz, o silicone tava aqui em cima, assim, ó. Tava bem em cima mesmo. Aí ele já cedeu, ele já caiu um pouquinho, que é o jeito mesmo que vai ficar. Então, é isso. O valor que eu paguei todo, vamos lá. Eu paguei um valor total de tudo, médico, anestesista, prótese, medicamentos, o valor de 13 mil reais. Não foi absurdo, né, porque eu sei que tem pessoas que pagam muito mais que isso, mas também não foi um valor baixo. O que eu fiz para conseguir fazer os exames mais baratos? Eu não fiz exames em clínicas caras. Existem algumas clínicas populares, pelo menos aqui em Goiânia tem, acredito que em todo o Brasil tenha, e que eles têm um valor muito bacana de valores de exames e tudo mais. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz nessa clínica mais barata. Então, em vez de eu pagar super caro, por exemplo, no exame de mama, que sei lá, custaria 300 reais, eu paguei tipo 120, 150 reais. Se eu não me engano. 120, 150 reais. Então, e todos os exames de sangue eu também fiz nessas clínicas mais baratas. Enfim, todas essas outras coisas eu fiz em clínicas mais em conta. Porque para fazer o silicone, você precisa de... Não é tantos exames assim como, por exemplo, para você fazer uma lipo ou uma abdominoplastia, enfim, você precisa de mais exames. Mas tem que fazer exame do coração, você tem que ir no cardiologista e tudo mais. E tudo eu fiz nessas clínicas mais em conta. Eu não fui nos médicos que cobram 300 reais na consulta. Eu fui no médico que cobra 100 reais na consulta, que é um médico muito bom também, gente. Não é porque é mais barato, não é porque é uma clínica popular que a qualidade é menor, tá? Então, deu tudo certo, graças a Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei, você me segue aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é @luanakakaren. E é isso. Beijo. Tchau.